Afinal, o que é sistema operacional? Bom, a princípio, o sistema operacional é inicializado pelo boot do computador. O termo boot em computação significa inicialização, e o boot do computador nada mais é do que um programa que faz a inicialização do sistema operacional no computador. Bom, o sistema operacional tem como objetivo gerenciar os aplicativos ou programas no computador. E essa comunicação entre o sistema operacional com esses aplicativos é feita através de requisições, ou seja, os aplicativos fazem requisições de serviços ou recursos para o sistema operacional. E essa comunicação é feita através de APIs, que em português significa interface de programação de aplicativos. APIs são basicamente intermediários entre o sistema operacional e os programas. Basicamente, ele que faz essa comunicação. Como eu disse anteriormente, o sistema operacional é responsável por gerenciar os recursos do nosso computador, e ele permite que nós interajamos com o computador em si. O sistema operacional é dividido em duas partes, o kernel e a área do usuário. Bom, o kernel é o núcleo do nosso sistema operacional. Ele que meio que gerencia os recursos do nosso computador. E por conta disso, ele tem acesso e fala diretamente com o hardware do nosso computador. Normalmente, a gente não interage com o kernel em si. Ao invés disso, a gente interage com a segunda parte do sistema operacional, a área do usuário. A área do usuário é formada por aplicativos. Normalmente editores de texto, tocadores de música, jogos, terminais e a própria interface de navegação dos sistemas operacionais. Os principais sistemas operacionais no mercado são Linux, Windows e Mac. O Linux, por conta de ser código aberto, há várias versões de várias empresas ou da comunidade. E essas versões são chamadas de distribuições Linux. E as mais comuns são a Ubuntu, o Debian e o Red Hat. Voltando um pouco para o kernel, é interessante ressaltar que o kernel usa um gerenciador de arquivos para armazenar arquivos. E dá para fazer até uma analogia com o escritório. O escritório ele tem seus dados, e os dados que eles têm, normalmente eles usam papéis para armazenar aqueles dados. Isso também acontece com arquivos de computador, que podem ser armazenados e pode ser qualquer coisa, desde fotos, vídeos, documentos Word e entre outros. O kernel também lida com algo chamado sistema de arquivos, que é como nossos arquivos são organizados e gerenciados no sistema operacional, como em pasta ou diretórios. Reciclando a analogia anterior, uma empresa precisa manter os seus arquivos organizados para que eles não estejam bagunçados ou difíceis de serem encontrados. Além de gerenciar nossos arquivos no computador, o kernel também gerencia nossos processos. E já que eu toquei no assunto de processos, é importante salientar a diferença entre programas e processos. Bom, a princípio, processos são basicamente partes de programa em execução. De uma maneira mais aprofundada, um programa é basicamente uma coleção ou uma parte de um código. E o processo é basicamente a execução dessas partes de código, ou a execução de códigos desse programa. E para executar ou rodar esses processos ou programas, nós precisamos gerenciar a ordem que eles serão executados, o quanto de recurso eles usarão e por quanto tempo eles serão utilizados, entre outras coisas. E o kernel consegue fazer essas coisas através da sua capacidade de gerenciamento de processos. Existe algo chamado agendador de processos, que é uma parte do kernel que torna todas as tarefas possíveis. Basicamente, o computador não faz as coisas tudo de uma vez. Na verdade, ele usa o agendador de processos para trocar as tarefas em uma velocidade tão rápida que a gente mal consegue perceber, dando uma impressão pra gente que as coisas acontecem simultaneamente. Mas não, na verdade o que acontece é que as tarefas são trocadas em uma velocidade muito rápida. Então o nosso olho basicamente não consegue captar e dá a impressão de que as coisas estão acontecendo simultaneamente. Outra coisa que o kernel lida é com o uso de memória através do gerenciador de memória. O nosso kernel ele gerencia e otimiza a memória do nosso computador, certificando-se que as aplicações terão memória suficiente para serem executadas. Por último, mas não menos importante, temos o gerenciamento de entradas e saídas do kernel. Isso nada mais é do que como o kernel usa para se comunicar com dispositivos hardware do computador.
Eles podem ser HD, teclado, mouse, fone, entre outros dispositivos. Os dispositivos que se enquadram no gerenciamento de entradas e saídas são aqueles que enviam ou recebem algum tipo de dado, aqueles que têm uma entrada ou saída de dados. Por exemplo, o fone de ouvido ele precisa de uma saída de dados do computador, porque ele precisa de dados do computador para emitir áudio. Ele precisa, por exemplo, tá com um vídeo aqui e o vídeo sai do seu computador e vai pro fone. Então ele meio que sai dados do seu computador pro fone. Então ele tem uma saída de dados. Já outro exemplo é o nosso teclado. Agora é o contrário, ele entra dados. Quando você digita algo no seu computador, o teclado está enviando, o teclado está entrando dados no seu computador, está colocando dados no seu computador. Então esses são dois exemplos bons de entrada e saída de áudio. Bom, esse é o vídeo, eu espero ter trago um resumo bom do que acontece debaixo dos panos do sistema operacional em si. Eu trouxe alguns dos meus conhecimentos, que não é muito avançado, mas é um conhecimento legal de se adquirir. E se tiver uma recepção boa, se tiver ajudado alguém, eu possa trazer mais coisas relacionadas a sistemas operacionais e TI em geral.